Bom, turma, agora dando continuidade ao estudo das nossas propriedades, né, de potências, agora nós temos aqui mais duas para encerrar a nossa aula de hoje, certo? Agora nós temos aqui, né, a propriedade onde nós vemos quando uma potência tem o expoente igual a zero e também quando nós temos uma potência com expoente 1. Né? Existem uma pequena diferença entre as duas, certo? Olha só, veja o seguinte, interessante aqui ver que nós temos a nossa propriedade dizendo o seguinte, ó, quando eu tiver um número, no caso aqui o A, que representa o número, elevado a um expoente zero, certo? O que vai acontecer? Né? Para dar zero, qual é a operação, qual é a adição ou subtração que acontece para dar zero? É quando eu diminuo, ou quando eu subtraio um número por ele mesmo, certo? 1 menos 1, 2 menos 2, 100 menos 100. Então, o expoente vai dar zero. Quando isso acontece, olha só, é como se a gente tivesse aqui uma divisão de potências de mesma base e o expoente igual. Quando eu tenho isso, olha o que acontece. Né? Como nós aprendemos na propriedade anterior da divisão. Quando eu divido duas potências com a mesma base, né? No caso aqui A, e o expoente é igual, olha só, n e n, como eu acabei de dar exemplo, se fosse 1 menos 1, a gente não repete a base e subtrai os expoentes, então o nosso expoente vai dar zero. E quando eu tenho isso, quando acontece isso, eu tenho o mesmo número. E quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado vai dar 1. Então, por esse motivo, sempre que nós tivermos uma potência, seja lá qual for a base, for 1, for 50, for 1 milhão, for 2 bilhões, e o expoente for zero, o resultado sempre vai ser 1. Mas com apenas uma exceção. Vejam aqui, a base ela não pode ser zero, ela tem que ser diferente de zero. Ela tem que ser um número diferente, ela tem que ser de 1 para cima, zero não, certo? Então aqui, olha só, temos uns exemplos aqui. 2, né, a minha base, elevado a zero. 2 é diferente de zero. Então, cabe aqui na nossa propriedade, certo? Então, 2 elevado a zero, como nós aprendemos, vai dar resultado igual a 1. Muito simples, né? Aqui eu tenho 50. 50 elevado a zero, também, pela nossa propriedade, vai dar 1, certo? Prosseguindo, tenho aqui 1.500 elevado a zero. 1.500 elevado a zero. Vai dar também igual a 1 pela nossa propriedade. Agora eu tenho aqui 250 mil, número bem maior. Vai dar 1 também? Sim, vai dar 1 também. E por último eu tenho aqui 0 elevado a zero. Vai dar 1? Não. Lembra que acabamos de ver o A, ou seja, a nossa base, não pode ser zero. Então, quando a nossa base for zero, o resultado vai ser o quê? Vai ser zero. Então, 0 elevado a zero não é 1, e sim 0. Tá ok? A única exceção para essa regra, para essa propriedade, é o A, ou seja, a nossa base ser igual a zero. Qualquer outro número, né, que esteja dentro do conjunto dos números racionais, né, e depois nós vamos ver também os números reais, né, com exceção do zero, qualquer outro número que eu colocar o expoente zero, o resultado vai dar 1. Quando for o zero elevado a zero, vai dar zero, ok? Bom, agora que nós já vimos a propriedade quando tem uma potência e o expoente dela é zero, agora nós vamos ver uma potência, né, a propriedade de quando uma potência tem um expoente igual a 1. Então, a nossa propriedade diz o seguinte: quando eu tenho uma potência, né, com uma base qualquer, ou seja, um número qualquer for a nossa base,
e o expoente dele for 1, o resultado vai ser o quê? Vai ser a própria base. Então, aqui a minha base era A, o expoente é 1, o resultado vai ser a própria base. Lembrando, assim como na propriedade anterior, a minha base não pode ser igual a zero, senão não vale para essa propriedade, ok? Então, nós temos aqui, olha só, o nosso expoente, ou melhor, a nossa base é 2, né? E o expoente é 1. Qual vai ser o resultado? Pela nossa propriedade, toda vez que eu tiver uma base com expoente 1, o resultado vai ser a própria base, que no caso aqui é 2. A nossa base é 2, então pela propriedade o resultado é 2. Ok? Agora aqui 50 elevado a 1. Mesma coisa. O expoente é 1, então o resultado vai ser a base, que no caso é 50. Ok? Prosseguindo, próximo exemplo, eu tenho aqui 1.500, um número um pouco maior. Será que serve para a nossa propriedade? Também. O expoente é 1, né? Então o resultado vai ser o quê? A minha base, que é 1.500. Certo? Agora, outra aqui embaixo. Eu tenho 250 mil. O expoente de novo é 1. E a minha base é 250 mil. Vale para ela também? Sim. Então, já que a minha base aqui tem o expoente 1, o resultado vai ser ela mesma. Vai ser 250 mil. Certo? Agora, para finalizar, eu tenho aqui 0 elevado a 1. Será que vai dar quanto? Vai dar 0. Certo? O zero também entra nessa propriedade aqui, ó. Assim como ele faz parte dessa propriedade, ele também não faz parte. Ele é a exceção, mas dá certo para ele. Por quê? Por mais que essa base, que é zero, não entra aqui na propriedade, toda vez que eu for elevar o zero a alguma potência, sempre vai dar zero. Então, aqui ele vai dar zero, certo? Então, percebam que o zero, sendo elevado a zero, que para os outros números o resultado vai dar 1, para ele o resultado vai dar zero. E quando eu elevar ele a qualquer outra potência, se eu levar o zero a 5 milhões, o expoente dele, ele também vai dar zero. Tá ok? Então, ficou claro isso daqui? É algo bem simples, né? Então, relembrando aqui, ó, eu tenho expoente zero, né? Seja lá qual for a minha base, o resultado vai dar 1. A não ser que a base seja o zero, então o resultado vai dar zero. E quando o expoente for 1, o resultado sempre vai ser a própria base, ok? Nunca esqueçam disso. Então, eu vou dar aqui o tempo, né, para que vocês possam copiar do caderno de vocês e terem arquivado aí, tá? Para os próximos estudos. Então, aqui, com expoente zero, deem pausa no vídeo para poder copiar, tá? E aqui, a propriedade com expoente 1, ok? Então, voltem lá para a nossa videochamada, que eu vou estar aguardando vocês para dar as orientações com as atividades, tá ok? Até mais!